Começando mais um Benjamin. Benjamin Múcio. Pô, você já tá bravo, cara. Cafona, pô. Cafona não. Tá assustado? Você achou que ia te bater? Não vai, não. E aí, professor? Não consegue. Você acha cafona? Eu quis fazer Porque a sua voz? Não, minha voz é ruim, não é Melodiosa, cafona. melodiosa. Parabéns. Não, minha voz é ruim. Não, é Mas péssima. o Benjamin Múcio é um trocadilho com o meu nome e com aquele É bolero verdade. antigo. E o programa é Benjamin Múcio. Né? Benjamin Múcio. Muito bem, tá certo. Leão, que prazer ter você aqui. Que você nunca acredita que eu falo, que você é o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar, você é meu ídolo, mas não adianta que você acha que eu puxo o saco, faço média, mas você é. Mas eu te botar agora para você começar falando sobre a sua posição, que você domina muito. Passou agora a Copa do Mundo. Algum goleiro te chamou a atenção? E o que você acha, Leão, desses goleiros que hoje em dia querem driblar e sair jogando dentro da pequena área? Bom, isso é uma pergunta atualizada mesmo, porque o que eu tenho visto, não só na Copa do Mundo, mas nos clubes, começou na Europa e depois foi descendo, chegando até a América do Sul, finalmente no Brasil, né, que é o melhor futebol. Acho muito mal, não concordo com a ideia. Se eu tivesse continuado a ser treinador, meu goleiro não faria aquilo, de ficar tocando a bola, trocando a bola e dentro da área, querendo passar. Goleiro foi feito para pegar a bola com a mão, simplicidade, e ofertar para os seus companheiros uma confiança através de um comando traseiro. Então é isso que eu penso do goleiro. Então o meu não jogaria. Com respeito aos goleiros da Copa, eu não vi nenhuma novidade. Sinceramente, não vi nenhuma novidade. Muito pelo contrário. Eu tenho visto os problemas que eles estão causando para a defesa e para os seus próprios times. Só falta fazer gol contra, né? Porque eles quase que conseguem. É um absurdo isso, né, Leão? É um absurdo, mas permitido pelos treinadores. E segunda coisa, você sabe que um goleiro, não me recordo agora o país, mas era um país assim, sem grande expressão no futebol, talvez no mundo africano ou no mundo asiático, que disse que não faria aquilo que o treinador estava pedindo, que era tocar a bola, sair jogando com os pés. Ele disse que não faria e não fez. Aí o treinador mandou ele embora, saiu da Copa e foi embora. Por exemplo, é feio dar chutão? Virou uma coisa feia hoje dar chutão? Não, eu acho que o chutão é uma necessidade de uma condição de salvamento, correto? Agora, antigamente, eu tenho que falar, na palavra antigo, que eu não gosto, né? Para você jogar uma bola a um atacante no meio do campo, você não precisava chutar. Jogava com a mão, era muito mais fácil. Você tinha que treinar, nada mais do que isso. Agora, eu tenho visto um erro, vários erros. Aí vão dos treinadores que obedecem a alguma coisa que eu não sei o que é. Por exemplo, a bola vai na mão dele, ele soca a bola. Segura e sai jogando. Vai socar, você não sabe. Você socar a bola ou com uma ou com as duas mãos, você pode cometer um erro, a bola pode passar, pode virar ao contrário, e é errado. E muitos goleiros também participando de alguns lances, ou no meio da área, ou na pequena área, que não é dele. Aí ele vai participar de uma coisa que um defensor está disputando a bola. Fica para não atrapalhar. Então é uma questão de orientação. Agora, quem orienta esses goleiros hoje? Você já fez uma reportagem com muitos treinadores de goleiro para saber se eles têm aquela capacidade, porque tem grandes treinadores. Para ser grande treinador, não precisa, eu diria assim, ter sido melhor do que aquele que você treina, mas que você possa dar a ele algum detalhe importante que vai somar na grande carreira do seu goleiro. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Aí, isso que você falou é interessante. Aí deixa eu te perguntar. Por exemplo, o Fernando Diniz é um treinador que ele gosta que os goleiros saiam jogando com os pés. Aí, isso é uma orientação do treinador, mas na hora o preparador de goleiro, ele prepara o goleiro para sair jogando ou ele só faz o treinamento convencional do goleiro? Não. Infelizmente, uma vez que um treinador exige que o seu goleiro faça isso, ele tem que, pelo menos, tentar melhorar um padrão. Por exemplo, o cara fez
30 anos jogou no gol, com os pés, não jogava. Ele aliviava e conduzia normal. Ele tem que pegar a bola. E aí ele tem que treinar para melhorar um pouquinho. Só que eu vejo completamente ao contrário desses treinadores atuais. É uma coisa que vem eu diria assim, da internet, da cartilha na faculdade. Não vem dos meandros de dentro do campo, do futebol. Eles não sabem. A galera da bola perdeu espaço? Qual galera? É que eu digo, por exemplo, eu não poderia dar treino de goleiro. Tá Sim. certo? Eu joguei no goleiro de brincadeira. Sim, Como é que eu vou dar correto. treino para alguém? Ah, Então, na minha cabeça, talvez, o cara que jogou no gol saiba dar um treino de goleiro. claro que sim. Então, eu não posso ensinar um cara a cruzar uma bola. Eu jogava Não, bola de o problema é o seguinte, brincadeira. nós temos que fazer o seguinte. Quem Você é viu a entrevista do Renato Gaúcho umas semanas atrás? O Renato Gaúcho falou que o futebol é o segmento que mais emprega incompetentes. Você concorda com o Renato? Eu não sei se mais, mas que pega muita competência que vocês, muitos outros jornalistas, enaltecem, isso é verdade, o que o Renato falou. Agora, quem é do ramo é aquele que esteve lá dentro. Quem esteve lá dentro não é porque você formou numa faculdade, não é porque você fez uma especialização, não é porque você pagou um dinheiro muito caro para a CBF, para sentar numa cadeirinha para fazer um curso, que os professores são fracos, que não foram jogadores de futebol. E agora tem muitos jogadores de futebol que não têm QI suficiente também para dar um curso. Então nós temos que falar o outro lado também. Agora, que necessita, é muito melhor você ter uma pessoa ao seu lado que foi um ex-atleta, é muito melhor. Se você tiver um preparador físico que foi goleiro e vai se dedicar a treinar goleiro, logicamente que o treinador dele vai ficar mais satisfeito, porque pode entregar os seus goleiros dentro de uma orientação sua para aquilo que você deseja para o futuro. Bom, eu vou falar que você era, porque você mesmo falou que não é mais técnico. Então eu vou usar. Verdade. Né? Eu vou usar no passado. Então, ô Leão, você quando era técnico, e você foi um goleiro que é sacanagem, né? Quem não viu jogar o Leão, entra no YouTube. Hoje eu mostrei pro meu filho menor, eu não posso repetir o que ele falou, quando viu 3 defesas do Leão. Então entra no YouTube e vê quem era o Leão. Então, como goleiro, tá louco, é sacanagem. E você sempre foi um cara com uma personalidade fortíssima. Então você uniu a sua capacidade de ser, para mim, o maior goleiro que eu vi jogar brasileiro, com a tua personalidade. Incomodava, assustava, intimidava, quando você era técnico, o goleiro do seu time? Por exemplo, pegar um Rogério Ceni, que é um puta num goleiro, com uma personalidade igual à sua. Batia de frente, dava problema? Eu treinei o Rogério 2 vezes, né? O mais inteligente orienta melhor, entendeu? Deixa eu te falar, você falou assim, não, porque você tinha uma personalidade muito forte. Não se tem personalidade muito forte. Ou você tem a personalidade ou você não tem a personalidade, entendeu? E por quê? Porque eu sempre entendi que aquele que era a exceção do futebol era o goleiro. O goleiro não podia sair da área, o goleiro não podia pegar com a mão, o goleiro não podia se mexer nos pênaltis. Tudo que fazem hoje, antigamente não podia. Hoje pode tudo. Você vê como antes era muito mais difícil. Bom, então, eu fui um ex-atleta, hoje sou um ex-treinador também, que peguei grandes goleiros. Tive o prazer de treinar grandes goleiros. Só que é o seguinte, eu não dava treino a eles diretamente. Eu era o treinador, não o treinador de goleiro. Mas eu tinha alguns ex-treinadores que passavam pelo meu crivo. Olha, acho que o teu goleiro pode treinar mais isso. Dá uma observada com ele e tal. Eu orientava o treinador de goleiros. E, às vezes, chamava a atenção dos dois juntos. Por quê? Porque era a minha obrigação. E eu tive também, quando eu fui ex-atleta, ex-goleiro, alguns treinadores que eram muito inferior àquilo que eu fui como goleiro. Mas nem por isso ele não poderia me auxiliar. Poderia sim. Por exemplo, um dia um treinador de goleiro, quando eu cheguei num time, falei, Leão, o que eu vou fazer com você? Eu falei, você não é um treinador de goleiro, você vai me dar treino. Mas como que eu vou dar treino para você? Poxa, eu jogava num time pequeno, você... Falei, não é assim que funciona. Vamos fazer o seguinte, tudo que você tiver com dúvida, nós vamos conversar.
Eu vou te explicar. Mas se você me ensinar uma coisinha que você fazia muito bem, eu já vou ficar satisfeito. Quer dizer, eu elevei a ele um status maior. Então, foi ótimo. Ele treinou os goleiros lá sem problema. Eu treinei grandes goleiros. Treinei todos os goleiros que passaram para a seleção, eu treinei. Por exemplo, mas com o Rogério foi sempre tudo na boa? Eu não treinava o Rogério. Não, mas a relação, Claro, pelo fato de ser Leão e Rogério. Até a hora que ele se comportava maravilhosamente bem, como atleta profissional do São Paulo, que era o treinador, ele tinha que cumprir o que eu mandasse. Isso não tinha... Ele cumpria na boa? Numa boa. O São Paulo tinha um treinador, até falei para o treinador, que na época era o São Paulo, não esqueça, o Rogério, você não é treinador do Rogério, você é treinador do São Paulo Futebol Clube, dos goleiros. Você tem vários goleiros. Então, as importâncias e a atenção têm que ser iguais a todas. Lógico que o Rogério estava num nível superior. O Rogério tinha uma coisa excelente, deve ter até hoje como treinador. Ele era Obstinado? Obstinado, ele era correto no treinamento, não faltava treinamento, não recusava treinamento. Isso é muito bom. Mas, em compensação, ele gostava de mandar muito também. Felizmente, comigo não teve esse problema maior, não. Para não dizer que foi tudo maravilha, um dia eu me aborreci um pouco com ele, talvez ele comigo, mas continuou, porque ele cometeu um erro do treinamento. Eu estou dando treino aqui, mas eu estou observando o treinamento longe. E eu chamei a atenção, né? Ele não gostou, fez uma coisa que eu não gostei, e eu chamei ele na minha sala. Não, cara. Não, aquele gesto com a mão assim, não. Não. Chamou, aí chamei ele na minha sala e nós conversamos na minha sala. Porque o lugar de conversar é na sala do treinador. E não querer em público fazer oba-oba. Agora, mereceu tudo que teve. Só para você ver como eu sou. Quando eu não era treinador do Rogério, eu falava, o dia que eu for treinador dele, ele não vai bater falta. Não vai. Aí, você pensava isso? Pensava isso, lógico que pensava. O Mário também, né? Que Mário? Nosso Mário Sérgio. Não sei. Mário, quando foi, Mário, Não, eu pensava assim, porque eu sou goleiro e sei da dificuldade. Aí eu cheguei para treinar no São Paulo. Sabe quantos treinavam falta no São Paulo? Só ele. Só ele. Então, pera um pouquinho. Então, nós temos alguma coisa errada aqui. Agora, eu chamei aí todos os jogadores e falei, vocês não têm vergonha, não? O goleiro vai bater falta e vocês nem treinam, vocês deviam ter vergonha. Você falou isso para todo mundo? Usou esse termo, vergonha? Ué, mas qual é o problema? Nenhum, estou só perguntando. Ah, mas você não teria vergonha, não? Eu acho, mas, então, eu também acho. Mas eu não sou da bola. Às vezes os caras ficam todo melindrado. Mas então, para falar... Aí, o que aconteceu? Aí eu fui pegar o histórico. Quantas faltas ele bateu que deram um gol? X%. E quantas faltas que ele bateu lá na frente que resultaram em gol aqui atrás? Ele tinha um lucro de 90 e poucos %. Pô, eu não sou bobo, né? Pô, continua batendo falta. Porra. Agora, vocês criam mais vergonha na cara e vão treinar, pô. Entendeu? Não adiantou nada, porque só ele batia. Mas assim. ele batia melhor que os outros. Se batesse ruim, logicamente já tá... Os cobradores de falta que você viu na vida, o Rogério entra como um dos 5 melhores? E, rapaz, eu vi muita gente, viu? Eu vi muita gente. Às vezes, um jogador de time pequeno batia mais falta do que qualquer um de time grande, só que não era notado. De cá. Não tinha de cá era na Ponte Preta, que você está falando, de cá batia muito bem falta. Por sinal, ele fez alguns gols em mim, o safado, viu? Ele era bom, sim. Ele era bom. Ô, Leão, quanto você mede? 1,84, mais ou menos, com uns 3 centímetros da chuteira com salto alto. Eu ficava medindo 1,88, 1,90. Hoje você teria problema? Porque o futebol não ficou meio preconceituoso? Porque você vê os goleiros hoje, parece jogador de basquete. Eu, na Rússia, Leão, eu encontrei o Courtois, goleiro da Bélgica. Sei. Fiquei impressionado. O tamanho dele? Ele parecia 1,92, né? 1,99. Magro. Por sinal, não fez uma boa Copa agora, não. Não fez. E na hora que vai bater o pênalti, o cara abre a envergadura do cara. Como você bate o pênalti nesse cara? Ele tem que aproveitar tudo isso. O Cássio do Corinthians tem 1,94. O Corinthians tem um goleiro reserva agora? Pô, alguém me lembra, eu esqueci o nome. Puxa, eu esqueci. Eu vi, maior que ele, né? Maior que ele. O Cássio aqui, o cara tá aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Naquela época que eu jogava, eu era um goleiro considerado de uma estatura muito boa.
não excelente. Eu acho que o goleiro deve ter entre 1,90 m, 1,85 m a 1,95 m. Uma envergadura maior. Agora, e aí? Será que ele vai ter destreza? Será que ele vai ter uma explosão muscular? Será que ele vai ter um controle sobre aquilo? Porque se você é muito grande, você demora para agachar. Então, você toma mais gol próximo do que longo. Porque longo, você vai com toda a sua envergadura, com sua explosão muscular, entendeu? Tudo bem. Por exemplo, eu treinei com um cara chamado Carlos, goleiro. Lógico, o Galo. O Galo. O Galo, para mim, foi um dos melhores goleiros que treinou comigo, que disputou comigo. Foi infeliz em algumas coisas? Foi. Mas eu acho Ele tinha fama de azarado, né? Mas ele era altamente técnico. Ele era assim, ele tinha mais de 20 centímetros de envergadura mais que eu. O tanto que eu tinha que ter a perna boa para poder alcançá-lo numa fração de segundo. Mas nem por isso ele, né, foi melhor. O que eu quero dizer é o seguinte, tem macetes dentro do gol que você não precisa ser muito grande. E se você for muito grande, atrapalha. Ô, Leão, eu vou falar uns nomes de goleiro, você fala se o cara era... Quero saber se eu sei, né? Tô óbvio que você sabe. Bom, aí você fala uma palavra só, você dá a nota. Excelente, ruim, fraco. Tem uma diferença entre o bom e o excelente. É o seu critério. Time grande não pode ter goleiro bom. Tem que ter goleiro muito bom. Porque ele decide partida. Ele fica parado, observando, comandando, X tempo. Mas a primeira bola que for, ele tem que pegar. Então eu vou falar. Dida. Bom goleiro. Tafarel. Bom goleiro. Valdir Pérez. Bom goleiro. Neuer. Meia boca. Neuer? Não, você tá zoando. É o maior goleiro que eu vi jogar. Sérgio Neuer, meia boca? Você viu jogar, eu vi jogar melhor. Sérgio Neuer, meia boca? Não, meia boca não. Ele é um bom goleiro, lógico que é. Deixa eu te falar. O Santos, goleiro do Flamengo. Goleiro do Flamengo? O Santos, que era do Atlético Paranaense. Precisa provar ainda. O Everton, do Palmeiras. Bom goleiro. Marcão. Bom goleiro, com tamanho bom, com a cabeça boa. Marcão, muito bom, muito sorridente. Gostei muito dele. Acho que foi um dos grandes goleiros que eu treinei. Conheço desde pequeno. Só que eu vi Banque jogar, eu vi Achen jogar, né? Aí fica muito difícil. Eu não vi. Eu vi Clemens jogar. Eu não vi esses caras. Eu não vi. Eu vi o Mazurkiewicz, eu peguei vi, o Zé mas o Kiev eu não achava maravilha, não, cara. Não achava. Sabe quem foi, para mim, o melhor goleiro estrangeiro no Brasil? Melhor goleiro estrangeiro? Agora eu que te pergunto. Vamos ver se você é bom dessa... Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues foi o melhor goleiro. Outro dia eu estava fazendo um programa de televisão e ele compareceu lá sem querer, assim, né? E eu disse a ele no ar. Ele começou a chorar. Eu falei, pô, Leão, se fosse de um outro cara, eu nem ia ligar. Mas você falando isso, tal. Eu falei, não. Eu sempre achei que... Sempre competi com você, como um dos melhores goleiros de São Paulo e do Brasil, e você sendo Uruguai. E olha que eu vi jogar Serras. Vi jogar... Eu vi o Fidjol, lembra, no Flamengo? Fidjol, eu não gostava muito do Fidjol, não. É baixo, né? Não é que é baixo. Tinha o Ortiz, lembra do Ortiz, que jogou no Atlético Mineiro, jogava com aquela fitinha, né? O que ele tomava era brincadeira, Ele jogava. É doido, né? Era doido. Ô, Leão, eu lembrei do nome do goleiro reserva do Corinthians, Carlos Miguel. E o Jandrei do São Paulo, é bom goleiro? Pra quem? Pro São Paulo. Não. Ele não é bom goleiro para o São Paulo. Às vezes ele é um excelente goleiro para... Fala de onde ele veio lá, do... Chapecoense. Ele era muito bom lá. Agora, por isso que perdeu a posição em todos os lugares que foi. Mas por que um cara é bom para um time pequeno e não é bom para um time grande? Por causa do nível técnico. Então ele não é bom goleiro? Não, ele é bom goleiro de um nível técnico que disputa um tipo de campeonato. Certo? O time dele vai disputar para não cair, é uma coisa. Agora, o time dele vai disputar para ser primeiro e para ser campeão, precisa algo mais. Precisa ter comando, precisa saber falar, coordenar, certo? Ô, Leão, você foi o primeiro cara a fazer... Acho que foi no meio dos anos 70, se eu não me engano, você fez propaganda de cueca. E na época foi... Hoje seria a coisa mais natural do mundo. Mas na época... Não foi em 70. Foi na época de 70, mas foi antes? Na volta da Copa de 74. Anos 70, é isso que eu falei.
E hoje seria a coisa mais normal do mundo, mas ninguém ia falar nada. E na época, Leão, o mundo caiu, você tomou muita porrada da imprensa, aquele ambiente machista, porra, o cara de cueca. Ué, pior se eu tivesse de calcinha, pô, de cueca. Pô, sou homem é de cueca, pô. Não tem problema Não, nenhum. Leão, mas tudo bem, mas na época os caras encheram o saco, você tomou porrada. Não, os caras brincavam, lógico, eu aparecia nos lugares, vestido de cueca, mas o inteligente foi quem me contratou. Foi a Sabe por quê? Mesh, não foi? Não, não. Não, também não foi Zorba, não. Tá vendo? Vocês não sabem porque vocês não têm muita idade. Foi uma coisa chamada Dog. 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 Era uma fábrica da Zona Leste em que o dono vendia 100% da sua produção. Mas ele não queria vender mais. Ele queria ficar conhecido. E Quando eu cheguei da Copa do Mundo, ele me contratou para isso, porque teve aquele negócio de perna bonita lá, daquela francesa lá que foi assistir a Copa, né? E isso ele me contratou e foi legal. E depois de alguns anos, ele me contratou de novo para fazer a mesma propaganda, na mesma posição, com outro, só que um garoto do meu lado, como se fosse meu filho. Quer dizer, ele foi seguindo, entendeu? Agora não dá mais para fazer de novo, né? Porque aí eu tenho que fazer de pijama, pô. Ô, Leão, mas tinha uma competição na época que era mais bonito, né? Era você ou o Ado? Competição? Ah, tinha, todo mundo falava. A mulherada morria, era você e o Ado. Não, o Sting. O Ado é o Sting, né? O Ado era um cara boa gente pra caramba, tenho amizade com ele até hoje. Só que nós éramos completamente distintos. Eu sempre sóbrio, maneira de vestir e tal. E ele vinha com aquelas camisas floridas, eu ficava tirando sarro dele, né? E ele brincava, ele fazia tudo na hora de treinar, ele era simpático, entendeu? E, logicamente, naquela época, descendente de alemão, olhos claros, e sozinho, ele fez muito sucesso, fez muita coisa errada também pra caramba, que prejudicou o Ado na carreira dele. Ô, Leão, quando você ouve os caras falar, por exemplo, Messi, Maradona, colocar na mesma frase do Pelé, você que enfrentou o Pelé, você que jogou com o Pelé, para quem não sabe, na seleção, na maior seleção brasileira de todos os tempos, 70, o Pelé estava lá, reserva do Félix. Alguém desses pode ser colocado na mesma frase do Pelé? O futebol não pode ser comparado por décadas, entendeu? O Pelé é o concurso. Acho que o Pelé foi maravilhoso, mas eu vi outros jogadores maravilhosos também. E dessa fase, depois do Pelé, de todos que eu joguei contra, e foram muitos, eu acho que quem reúne maior qualidade e quantidade da qualidade até hoje é o Messi. E vocês falam que eu não gosto de argentino, correto? Mas eu acho. Você gosta? O bom, sim. O ruim, eu não. Eu acho que... Os caras falaram que você tinha treta lá no Corinthians com o Tevez, com o Mascherano. Não tem nada. Eles nem treinaram muito comigo. Eles fugiram logo. O empresário dele levou ele embora na noite e acordou, acho que lá no hemisfério outro. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o Messi, ele sabe conduzir a bola, ele é inteligente na maneira de jogar. Você pode ver a Argentina, todo mundo correndo, ele está andando para um lugar vazio, que a bola vai chegar nele. E quando chega, é um Deus nos acuda, né? Ele é o tipo daquele jogador, o seguinte, eu vou perder um jogador do meu time só para estar ao lado do Messi, para evitar que a bola chegue nele. Não é para depois fazer a falta nele. É para evitar que a bola chegue nele. Então eu acho que eu vi jogar Cruyff, eu vi jogar Maradona, Beckenbauer. Eu tenho outro cara que eu admiro também, por sinal uruguaio também, que era o Pedro Rocha. Maravilhoso, o Pedro Rocha, fazia muita coisa. Então você vai admirando até o adversário. Demir da Guia jogava muito, entendeu? No Palmeiras jogou muito tempo. É aquele que tem uma longevidade e tem uma regularidade. Esse é o bom, que tem uma regularidade muito grande. Zico jogou demais, entendeu? Dirceu Lopes, coisas que vocês não viram. O Zico eu vi, não viu? Dirceu Lopes tinha que ser titular de 70. Ô, Leão, que leitura que você faz hoje em dia aí? Óbvio que você tem acompanhado o que aconteceu na Copa, as polêmicas, o Casão, o nosso querido Casão. Por sinal, a Copa fraca, hein? Fraca. Nossa. Xoxa, né? Fraquíssima. Xoxa. Nível médio muito baixo. Aí fala, nossa, que novidade, classificou fulano, classificou...
Classificou porque os outros não souberam Ah, desclassificá-lo. também achei xoxo. Tá louco. Mas como é que você vê esse negócio do Casão, que tá aí, maior confusão? Casão bateu nos caras lá porque comeram filé com ouro, e o Casão tá se posicionando politicamente, e a briga do Casão com o Neymar. Aí o Kaká já postou um negócio rebatendo. Quer dizer, como é que você vê esse embate aí? Estão politizando o futebol? Eu acho que o Casa é uma pessoa que a gente sempre esteve próximo. E eu convivi com eles nos momentos tristes e nos momentos de alegria também. Acho que ele tem um coração de ouro, mas que às vezes se perdem por ter esse coração de ouro e deixa se levar. E ninguém esquece que o Casa foi um viciado. E que ele se tratou e vem cuidando até agora. E ele sempre fala, eu não estou curado. Eu É um tenho dia após o medo de acontecer alguma coisa comigo. Eu ainda não estou curado. Então, uma pessoa que tem essa consciência é porque ele sabe o caminho que ele está percorrendo ou já percorreu lá atrás. Agora, politicamente, o Casa tem as suas posições. Eu discordo politicamente deles já faz tempo, né? Mas não tem como fazê-lo mudar. Agora, você vai brigar por causa disso? Não vai. Então, deixa falar. Deixa falar. Agora, tem uns que gostam só de provocá-lo. Eu não gosto desse tipo de gente que fala pelas costas. Eu nunca falei porque foi uma coisa pessoal nossa. Hoje eu vou falar. quê? Você era técnico de São Paulo, um dia você me ligou, lembra? O Isso. Casão não estava. Tinha sumido de umas transmissões, você me ligou e falou: cadê o Casa? Hum. Eu falei: olha, o Casa teve um problema lá de. Nem era de droga, era uma diverticulite, ele está no Einstein e tal. Você falou para mim: passa aqui amanhã depois do treino de São Paulo, lembra? Uhum. Vamos visitar o Casa. Uhum. E eu peguei e falei: Leão? Você? Porque vocês não se falavam há séculos. Lembra? Que tinha aquela confusão ainda desde a época da democracia, e Sei. todo mundo falava que você não gostava dele, nem do Sócrates. Aí você falou: me pega aqui no CT e vamos visitar ele no Einstein. E foi uma das coisas de bastidor que eu vivi na minha vida que são raríssimas, porque eu estava naquele dia no quarto, você, ele e eu, Ah, quando você ah. tinha anos e anos de coisa acumulada, eu fiquei quieto, eu só olhando, e você falou um monte de coisa para ele, e ele concordou com tudo que você falou. Você lembra desse dia? Lembro, lógico. Sim. Foi um Foi prazer. incrível Foi um isso. prazer nós irmos lá. Foi, Isso, lembra? Isso foi muito bom para ele também. Ele estava muito sozinho. Tava muito solitário, tinham esquecido já que ele existia. Ah. A verdade é essa. Essa é a hora que você tem que ajudar aquela pessoa que compartilhou você de alguns sucessos e de algumas infelicidades. Por exemplo, qual foram os sucessos? Formamos um grande time no Corinthians, jogávamos com grande prazer, eram excelentes jogadores, não precisava ter amizade fora do campo, politicamente com eles. Não concordava do que eles pensavam, mas nem por isso deixava de elogiá-los. Agora, eu nunca cheguei a brigar com ele. Assim, discutir, não, nunca teve isso. Nós tínhamos uma discordância e usaram ele bastante também em relação à minha saída, né? Mas, até hoje, tenho amizade com ele, gosto dele. Outro dia eu liguei para ele, tá vendo? Liguei para ele, Casão, estou precisando de um conselho seu. Ele deu risada, né? Eu também. Ele falou, o que foi? Eu falei, olha, vou dizer aqui para vocês, só não vou dizer o nome. Um diretor e ex-presidente me telefonou dizendo que, infelizmente, queria falar comigo, que ele estava com um filho viciado. E ele ficou sabendo que tinha um hospital, um tratamento assim, aqui em São Paulo, em que o Casa se tratou lá e que ele não sabia como era o nome da cidade e tal, falou o nome errado, eu consertei o nome da cidade. Eu falei, você me dá 24 horas para te dar uma resposta? Ele falou, tá bom. Peguei o telefone e liguei para o Casa. Casa, estou precisando do teu conselho. Ele falou, o que é? Expliquei para ele. Ele falou, Leão, é uma maravilha. De vez em quando ainda vou lá, faço algumas palestras, vou lá, porque aquilo foi muito bom para mim. Vou lá na clínica de recuperação, que eu estou dizendo. Então ele me deu o nome, o telefone, com quem falar e tal, e eu passei imediatamente para esse diretor e ex-presidente de clube, e ele me agradeceu muito, né? E eu, para quem que eu vou consultar sobre um bom lugar para se recuperar? Para quem já esteve lá. Então eu liguei para o Casa.
Ele, pô, Leão, legal, pô, aí o cara é bom pra caramba, tá? Eu falei, e você, o que tá fazendo? Tô começando a me assentar agora, vamos ver até a Copa onde nós vamos, e depois eu tomo meu outro rumo de novo. Liguei pra ele, poxa, legal, legal. Legal pra caramba. Então, Óbvio. legal, e ajudou um terceiro, nós dois É que arrumamos um terceiro. aquele dia especial no Einstein foi um dia pra mim marcante, porque vocês não Inusitado. se falavam. Hã? Fazia tempo que eu não Vocês não se conversava com falavam ele. há um caminhão de tempo. Mas e daí? Às vezes eu não vejo um amigo, por exemplo, fazia tempo que eu não conversava com você. Mas você é meu amigo, entendeu? Então, quer dizer, você não precisa estar ao lado de uma pessoa para dizer que ele é teu amigo. Às vezes você está muito distante, mas ele é muito mais seu amigo do que outra pessoa que está ao seu lado todo dia. Pelo fato de ser seu amigo, eu fiquei muito, muito, muito triste com uma coisa que aconteceu com você. Né? O que fizeram na sua casa. Eu também fiquei bem. Mas olha, eu fiquei muito chateado porque são 50 anos de carreira, né, Leão? Tava tudo lá, né? Na realidade, deixa eu explicar um pouco para você. Não foi a primeira vez, foi a segunda vez que entraram na minha casa. Eu moro numa casa já há 23 anos. Eu construí a casa, moro há 23 anos aqui no Jardins, em São Paulo. Eu já tinha sido assaltado, mas cheguei na hora e as pessoas estavam lá dentro. Eu quase me peguei até com um deles lá. Aí foi alguma coisinha, tal, correu, foi embora. Mas essa vez eu estava ausente de São Paulo e fiquei 3 dias fora. Quando eu voltei, já encontrei a porta aberta da rua. Eles entraram com mais de 5 pessoas na minha casa, ficaram lá 5 horas, das 7 da noite à meia-noite e 15, talvez. Roubaram tudo que você possa imaginar em 50 anos de carreira. Teus troféus, medalhas? Tudo que você possa imaginar, de troféu, medalha, brilhante, tudo que... Porque é o seguinte, eu sou casado, vivo com a minha mulher há 53 anos, 54 anos. O primeiro presente que eu dei a ela, ela tinha 18 anos de idade. Então, o que eu fazia? Eu não dava assim uma coisinha. Eu esperava, acumulava com o dinheirinho que sobrava e comprava uma coisa melhor. Então, 50 anos só estava ali. Foi até as alianças de casamento da minha mãe, foram tudo que os presidentes da República me deram com conquistas, os governadores, a CBF, a FIFA, a Jules Rimet, tudo que você possa imaginar de 50 anos, tirando o valor, que foi um absurdo, porque tudo isso é um absurdo, né? Tem um valor. E o seguinte, e aquilo que ele deixa de resíduo dentro de você, da tua esposa, lembrando sempre da mesma coisa, dormindo nos mesmos lugares. Então eu tenho falado, ontem completou 30 dias desse assalto, desse arrombamento, desse roubo na minha casa, e até foi bom você me falar, não fico com raiva não fico com sentimento, foi bom você me falar, porque é o seguinte, eles vão ter dificuldade para vender as coisas que roubaram, porque eu passei para a polícia tudo que foram roubado. E se alguém no Brasil souber de alguma coisa dessas joias da minha esposa, das minhas joias, dos meus nomes, das minhas, até bolsa, das minhas bolsas, dos meus agasalhos, das parte financeira, de um pouco de dinheiro, que eu tinha um pouco de dinheiro do Japão, tinha dos Estados Unidos, tinha da Europa. Foi tudo, Leão? Foi exatamente tudo. Caceta. Tudo. Segundo, eles achavam que tudo isso dava um prejuízo de uns 20 milhões. Uau! Agora, tudo isso foi ganho com o meu trabalho. A hora que eu chorei, a hora que eu machuquei, a hora que eu operei meu joelho, a hora que eu operei minha coluna, a hora que eu estava triste, a hora que eu estava alegre, a hora que eu estava cansado, a hora que eu estava descansado, tudo no futebol, foi tudo embora. Então eu pediria até os próprios ladrões que sentissem um pouquinho de vergonha, me devolvessem alguma coisa, né? Porque, pelo menos as minhas lembranças, e quem vive nesse submundo e souber, pode comunicar à polícia, comunica a mim, porque eu vou agradecer muito, porque é uma decepção. É desagradável falar disso. Muita gente perguntou, falou, bom, Leão, agora você vai sair do país, né? Já é a segunda, terceira vez. Será que é isso? Será que nós vamos perder lugar para esses bandidos? Ou nós temos que nos reforçarmos entre nós? Portanto,
eu gostaria que vocês que soubessem ou que ouvissem, porque esses bandidos gostam de aparecer também. Às vezes, por ter roubado a minha casa, tanta coisa, pode falar, está vendo? Roubou uma casa dele lá e tal. O outro escutou, e tem aqueles que gostam de contar para a polícia aqueles que fizeram, entendeu? Eu estou à disposição. Eu reitero o apelo, pô. São 50 anos de carreira, cara. O Leão não merece isso, cara. É muita história. São anos de conquista. Um cara que veio do nada, chegou de Ribeirão Preto, com uma mão na frente e uma mão atrás. Caipira. Caipirão, né? Com muito prazer, por sinal, né? Muito prazer, por sinal. Eu vivo minha vida quieta, você sabe um pouco dela, porque é meu amigo. Eu, hoje, mexo com outras coisas, já mexi há 45 anos atrás, né? Eu sou ruralista, fui muito mais do que sou hoje ruralista, né? Fui plantador de soja, fui criador de boi, fiz inseminação nas vacas, criei bezerros. Quer dizer, isso eu fiquei 45 anos. Ia no Xingu, tinha fazenda no Xingu, andava 600 quilômetros no mínimo de terra e mais 1.200, 1.400 de asfalto, são 2.000 quilômetros, ia dirigindo sozinho, faço isso até agora com prazer. Então, tudo isso que o futebol me deu foi porque eu me dediquei muito ao futebol e agradeço a todos que me cobravam para que eu melhorasse sempre, porque assim eu me dedicava cada vez mais. Obrigado por tudo. Um jogador de futebol que atua em grandes clubes, tá? E quando acaba a carreira, dá para o cara ficar duro? Dá não, fica duro. Como, hein? Primeiro, normalmente um ex-atleta, se ele não se preparar para ser ex-atleta, nos primeiros 5 anos ele quebra o galho. Depois, ele não quebra mais o galho que quebra ele. Porque ele começa a gastar, tem muita gente que casa 2, 3, 4 vezes, vai repartindo fortuna, tem outros que não sabem cuidar da fortuna, má companhia, maus conselhos, certo? Vícios, se ilude com situação momentânea, todo mundo, você pode ser feio, mas você está com dinheiro, todo mundo acha você bonito, e se ilude, entendeu? Eu acho que o melhor caminho é construir uma bela família e, através dessa bela família, você fazer a tua vida. Ô, Leão, por que você nunca foi jogar uma pelada depois que parou? Eu nunca vi o Leão em nenhum jogo. Você nunca mais botou uma roupa de goleiro, uma chuteira para brincar, nada? Não. Qual motivo? Porque eu não sei mais jogar no gol. Porque é o seguinte, eu era tanto dedicado que eu fiquei com algumas sequelas, entendeu? Mas eu não gosto de... Que sequelas? Depois eu te explico. Eu não gosto de jogar futebol, entendeu? Eu não gosto de ficar muito na frente da tela assistindo futebol. Eu durmo cedo, eu tenho uma vida pacata, procuro não aparecer nos lugares assim badalados, não frequento a vida noturna. Deixou sequela, sim. Eu tenho algumas operações, né? Algumas fraturas ao longo da minha carreira. E há 3 anos atrás eu fiz uma cirurgia de coluna também. E nessa cirurgia eu fiquei 7 horas na mesa de cirurgia. Eu operei a coluna, pus 6 pinos de titânio e 2 placas, na L3, L4 e a L5. Então hoje eu tenho a minha flexibilidade limitada. Tenho saúde, o pessoal me vê na rua, tenho corpo. Quando eu cheguei aqui, um diretor de vocês me perguntou a minha idade, eu falei, você quer saber a minha idade? Eu falei, quanto você acha que eu tenho? Eu acho que você tem uns 60, tá? Eu tenho 73. Mas eu nunca vivi na noite. Eu nunca bebi. Eu nunca fumei. E sempre procurei me alimentar bem e descansar. Por que descansar bem? Porque no outro dia eu tinha que trabalhar e eu, dentro do futebol, goleiro, é um cargo de confiança do treinador. Então o meu reflexo tinha que estar assim, espontâneo. Tinha que estar na hora que necessário ele me obedecer. E a explosão muscular. Então eu tinha que dormir cedo. E dormindo cedo eu estava sempre preparado. Ô, Leão, quem mais te deixou puto? Porra. É o Juvenal Juvencio ou o Ricardo Teixeira? 2 desqualificados, né, para o futebol, né? E os 2, um me decepcionou porque não foi homem suficiente, foi o Ricardo Teixeira. E um dia eu mandei um recado para ele, se ele cruzasse comigo numa calçada, que ele atravessasse a rua. Você? Falando assim? Eu nunca vi você falar isso para ninguém. Para ele eu mandei falar. Porque eu nunca vi ele, eu nunca conversei com ele na CBF. E quem te contratou na época, então? Foi o Lopes,
Antônio foi me Lopes? buscar. Que eu fui atleta do Antônio Lopes, como ele era auxiliar de preparação física do Vasco quando eu cheguei no Vasco. Eu sou amigo dele até Tem hoje. gente fina pra caramba. Ele e a dona Elza. É isso mesmo. Tudo bem, Lopes? Dona Elza. Aí ele me ligou, eu estava treinando o esporte, e eu falei, tá. Depois me mandou embora à distância. O cara aí que você fala. E o outro porque achava que era Deus do Olimpo, né? Dono do São Paulo, dono disso tudo. E por causa dele, São Paulo está sofrendo até hoje, que muita gente não fala. Eu estou falando do profissional, não estou falando do cidadão que eu nunca conheci, tá? Eu conheci lá dentro do São Paulo. E por isso que o São Paulo me deve até hoje. Dinheiro? Dinheiro. São Paulo te deve? São Paulo me deve até hoje. 17 anos já se Não, passaram? mais de 10 anos. Você foi em 17 2005. anos. Não, foi a outra vez também. Foi a última vez que ele me mandou embora e eu cobrei na justiça, porque eu tinha um contrato, ele rompeu o contrato. Meu, São Paulo te deve ainda? Faz 10 anos que ele me deve. Caraca! Eu já ganhei nas instâncias todas. Está encerrando o caso em Brasília. Muito. Eu não sei quanto é muito agora, porque os caras ganham uma barbaridade. Naquela época a gente ganhava pouco. Agora, se você pôr multa, se você pôr juros em cima de 10 anos, é dinheiro pra caramba. Situação do... Aí eles pagam para um jogador que nem jogava 1 milhão por mês. O Daniel Alves. Quando o Daniel Alves veio para São Paulo, você falou, e o meu? Você ligou lá e falou, e o meu? Nunca liguei. Nunca liguei e conheço o atual presidente. Por sinal, é um cara particularmente muito bom. E conheço, mas nunca fui. Até outro dia eu estava com vontade de fazer uma visita para ele. Falei, vem cá, você não vai me pagar, não? Talvez ele nem saiba. Mas deixa eu te falar, Leão. Mas quando você viu o São Paulo pagar rios de dinheiro pro Daniel Alves, que nem jogou e vai continuar recebendo, você fica puto, você fala, caraca, você está na televisão e fala, os caras me devem faz mais de 10 anos. Pior do que ficar puto, como você falou, é ficar decepcionado com as pessoas. Entendeu? Se eu sei que eu tenho uma dívida, eu vou procurar pagá-la o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Eu vou fazer sacrifícios da minha vida, mas vou pagá-lo. Agora, faz 10 anos que eles me pagam. Você reparou que eu nunca falei para ninguém, né? Não, eu não sabia. Então, não é só você que não sabia. Quem sabe é a justiça só. É ela que tem que saber. Aquele cara que te deve é que tem que saber. Entendeu? Ele que tem que correr atrás para pagar. E não eu correr atrás dele para receber. Porque uma vez que ele mandou ir para a justiça, eu fui. Tem mais clube que te deve no Brasil? Não, Só não. o São Paulo? Só o São Paulo me deve. Só o São Paulo me deve. Tive sempre bom relacionamento com todos, menos com o Juvenal. Foi o único homem que eu dei uma pelada com ele. Mas essa briga, essa antipatia com o Juvenal, é verdade que foi porque ele queria escalar o time? Não, ele nunca quis escalar. Bom, eu não deixava escalar. Ele tirou um atleta. E quem foi? Tirou um atleta. Foi lá em Campinas, não foi? Em Conta Ponte? Não. Ele quis tirar um atleta e eu disse que o atleta ia jogar. Que jogador que era, você lembra? Ele falou, claro que eu sei. Aí eu falei para ele que no time dele não jogava, mas no meu jogava. Quem mandava no meu time era o treinador. Agora, quem mandava no clube era ele, era o presidente. Eu acho que o Juvenal sofria de um mal maior, porque ele foi um excelente diretor de futebol. Ele fez cada coisa maravilhosa para o São Paulo. O centro de treinamento é maravilhoso, que eu chamo de Shangri-La, aquilo é muito bonito. Centro de treinamento, contratou os jogadores, apoiava todo mundo. Mas quando ele se tornou presidente, ele se perdeu. Mas você sabe que isso acontece muito, né? Eu conheci mais 2 presidentes que aconteceram isso, como diretor maravilhoso, como diretor-presidente muito mal. Entendeu? E eu acho que o Juvenal sofreu desse mal. Mas quem era o jogador, Leão? Não precisa saber. Mas o que muda agora? Não muda nada. Ele acha que está parando de jogar agora. Para você ver, ele quis tirar, falei, no meu time não joga. Eu falei, mas no meu joga. Era atacante? Não, é defesa. Depois, ele ficou mais 5 anos lá dentro, ainda venderam ele para a França. Ele voltou da França para jogando. Miranda. Né? O Juvenal não queria que o Miranda jogasse? Falou que não era para jogar no São Paulo. Caceta, o Miranda joga pra caramba. Não é o Miranda Beck, o Miranda que jogou no Atlético. O outro Paulo Miranda. O volante. Não era volante? É um grandão? Não, é o que estava jogando agora. Acabou de campeonato jogando pelo time. Tá jogando o time acabou. Não é o Paulo Miranda. O time dele caiu para a segunda divisão agora. Paulo Miranda.
É, o Paulo Miranda. Ele fazia muito pênalti, né? Porque ele chegava junto. Hã? Tá com 34 anos, né? Então, eu ouvi dizer que ele está parando agora, né? Ele caiu para a segunda agora junto com a equipe dele. Eu acho que ele tava no Grêmio e ele caiu pro Grêmio. Não, mas esse ano ele jogou no Campeonato Brasileiro em outro lugar. No Juventude, tava emprestado pelo Grêmio. Juventude. Então é isso aí. O Emerson. Então isso aí é a dívida que o São Paulo tem comigo. Os únicos caras que você não gosta no futebol são esses dois? Ou tem mais gente? Que eu não gosto? É. Não, esses eu detesto, né? É diferente. Tem alguém que eu não gosto. Mas que você não gosta, tem um monte? Mas é lógico, tem um monte de gente que não gosta de mim, também tem. Ah, Essas mas eu vou coisas te falar, acontecem. eu cansei de falar. Eu ouvi muita gente falar assim, pô, o Leão é um puta cara arrogante. É. Fala, Também ouvi. Fala muito. Também ouvi ouvi. muito. Pô, o Leão é arrogante, o Leão é um mala. Cara, eu vou falar por mim. Eu falo, olha, Sabe o que, eu, que é? eu Beija. não acho. Sabe o que Você é? tem que entender o Leão. Você dá, às vezes, uma patada, você dá uma... Mas Não, faz eu parte. eu falo verdade. Agora é o seguinte, tem pessoas que gostam de aparecer muito, sabe? E essas pessoas eu prefiro estar distante. Agora, quando uma pessoa é mais simples, mais não sei o quê, pode contar comigo para tudo. Até os caras se surpreendem, até, entendeu? Os meus funcionários, onde eu tenho negócios e tudo. E a gente não leva nada para o cemitério, não. Mas pode deixar que você não vai levar nada ao cemitério. Eu vou cremar você. Pode deixar. Não posso, eu sou judeu. Eu sei Judeu não disso, crê. eu sei disso. Pô, você tá querendo até me Mas enterrar, tem um velho. detalhe, né? Caceta, Leão. Depende, Pô, faço né? um programa legal pra ganhar com você tá querendo me matar, velho. Pô, isola, meu. Tá louco, cara. Falei que eu não queria trazer o cara. Ah, traz o Leão, é legal. A Deixa eu falar produção, um a negócio pra você. produção, a produção. É, a produção maldita. produção Ah, falhou. vamos trazer o Leão. Eu falei, pô, Leão não. Deixa eu falar. Oi. Um trabalho seu espetacular, que eu acredito que seja um dos top 3 da tua carreira, se não for o top 1, foi o Santos de 2002. Que todo mundo dava o Santos como... O Santos vai cair e tal. E o Santos foi campeão brasileiro com o Robinho e Diego. Deixa eu perguntar um negócio pro Santos, você fala daquele time. Pô, eu conheço o Robinho, tá? Eu conheço o Robinho. O Robinho tá com um problemaço. Tá. Problemaço. Eu tenho minha opinião sobre o Robinho. Então eu queria perguntar duas coisas. Uma, a opinião sobre o Robinho, e outra. Você chegou a conversar com ele, você ligou para ele, você bateu um papo com ele. Deixa eu falar uma coisa. Aquele ciclo nosso, que eu passei a ser treinador do Santos, foi uma coisa, eu diria que foi a segunda parte da minha carreira. Foi um aprendizado diferente, porque era uma molecada e eu precisava conviver com eles e aprender com eles qual era a maneira de eles se relacionarem e falar. Porque eu cheguei lá, assustei, não tinha ninguém o Santos, né? E o Santos não tinha dinheiro. Não. E o presidente Marcelo acreditou em mim, eu acreditei nele. Nós tocamos o barco para frente, com aquela molecadinha lá, tudo canela fina. E, olha, eles chegavam para treinar, um de bicicleta, outro de ônibus, outro caminhando. E eram uns excelentes jogadores. Quando nós chegamos, começamos a ganhar, a fazer sucesso, o pessoal fala, eles mesmos falavam, professor, todo mundo quer tirar fotografia com o senhor. Conosco ninguém tira. Eu falei, daqui a 6 meses, ou menos, eles vão me esquecer e tirar de vocês. Por isso se esforce. E foi o que aconteceu, cara. Foi legal. Sobre o Robinho. O Robinho cometeu um erro, né? Eu acho que o maior erro quando ele foi para o exterior, ele era uma estrela de primeira grandeza. Lá ele passou a ser coadjuvante, querer tocar a bola, porque o treinador acho que mandou ele voltar. Ele mudou a maneira de jogar lá e eu fui contrário a ele, falei várias vezes com ele no telefone, para de fazer isso, faz outras coisas, tal, mas não me escutou também. No episódio aí policial dele, que ele foi condenado, se eu fosse o Robinho e tivesse culpa no cartório, eu cumpriria o mais rápido a pena, porque daria bom comportamento, estudaria, aprenderia mais, e isso dava a ele uns 3 meses, 3 anos de cadeia. Ele foi condenado a 9, me parece, né? Não fez isso. Está até hoje meio escondido, entre aspas, né? Meio recluso por uma necessidade até geral. Perdeu todos os amigos, perderam quase todos os contratos, né? Mas ele é um menino de uma índole bem legal quando trabalhava conosco. Ele era sorridente, não deve estar sorrindo tanto como sempre sorriu. Então, tá aí.
A Itália pede a extradição Você chegou a dele. ligar para você, conversou com Já ele? falei algumas vezes com ele, sim. Às vezes ele sempre telefonava comigo, mas agora ele não tem vontade de falar com as pessoas, entendeu? Por tudo isso. Infelizmente, né, se acontecesse isso na minha vida, eu procurava solucionar o mais rápido possível para não dever nada, muito menos à justiça. Esse é o meu conselho que eu tenho que dar para ele. Ô, Leão, é verdade que quando você ainda estava técnico, naquele começo, então, você não gostava de ver. Tô te perguntando, hein? Porque você fica dando umas patadas em mim. Você não gostava de jogador que vinha com brinco, todo tatuadão, é verdade? Não gostava. Não gostava? Não gostava. Por quê? Vai jogar de brinco? Não pode. Certo? Tatuado, aqui começou a moda da tatuagem depois. Porque como eu sou muito mais velho que eles, eu tinha aquela impressão antiga, né? Que os tatuados eram aqueles caras que ficavam dentro da cadeia ou eram os que ficavam dentro dos navios. Entendeu? Porque eram os desqualificados. Então isso aí me levou a crescer sendo instruído mais ou menos assim, né? Hoje não, hoje cada um faz o que quer, tá? Tem cara que acha maravilhoso, eu continuo não gostando, né? Mas o que vai fazer? Eu não tenho nenhuma tatuagem, eu não faço tatuagem. Mas eu vejo até umas tatuagens bonitas aí, mas eu acho que é muita tatuagem. Sabe quem fez uma um tempo atrás? Que inclusive foi num programa meu que ele mostrou? O Riva. O Rivelino. O Riva fez o pai. Eu encontro sempre, nós temos uma confraria, sempre encontro com o Rivelino, lá no sítio dele, aqui em Vinhedos, né? E eu vejo. Agora eu vejo de todo mundo usando. Eu falo, tem umas que estão bonitinhas, mas tem umas que se exageram também, né? Tudo que é exagerado não cai bem. Ô, Leão, o Sport é o campeão de 87 ou o Flamengo? Ué, você tem dúvida? Tenho. Então você está errado, você não aprendeu ainda? Não. Peraí, se tem um regulamento entre eu e você assina o regulamento, eu assino o regulamento. No final do campeonato, tem um regulamento, você não cumpre, o outro cumpre e ganha. Eu sou o vencedor. Você é o que afinou. Você Mas não era um regulamento esdrúxulo. Esse é outro problema. Então não assina. Assinou, cumpra com aquilo que está assinado. Agora, se eu acho errado, posso até achar. Por quê? Cruzar o campeão do grupo amarelo com o campeão do grupo vermelho. O amarelo foi o campeão, o Sport de Recife. O vermelho foi o Flamengo. Iam disputar quem era campeão do Brasil. Eles não quiseram jogar. Perderam. Não tem conversa. É a mesma coisa quando jogou o Guarani, o treinador era o Pedro Rocha, e o Sport, e eu era o treinador do Sport. Pedro Rocha foi técnico do Guarani? Eu acho que foi. Aí nós começamos a bater pênalti. Lembra que foram uns 10, 12 pênaltis? Chega uma hora que os presidentes queriam parar e o árbitro também queria parar. Não, depois a CBF resolve e tal. Falei, tudo bem. Fui no árbitro, falei, olha, tudo bem, o senhor faça o que o senhor quiser. Eu até concordo. Mas o meu jogador vai bater o pênalti agora. Chamei o Betão bateu e fez o gol. Agora, se vocês não quiserem bater, não precisa. O meu bateu. Foi o último que bateu. O resto não me interessa. Então, você tem que ter reflexo na hora. Ô, Leão, a minha geração, né? Eu não vi a seleção de 70, infelizmente. Sim. 74, eu vi um pouquinho, 78 eu vi bem. Você jogando em camisa branca e short azul. Mas 82 é a minha grande seleção. E naquela época, para mim, o goleiro tinha que ser Emerson Leão. Né? Com todo o respeito que Deus o tem, o Valdir Pérez, tá? Que não tem culpa nenhuma. Jogava bem o Valdir, viu? Hã? O Valdir era bom goleiro e bom amigo. Você tinha uma mágoa do Tele por não ter te levado? Claro que sim. O Tele algum dia te falou alguma coisa? Por que você não foi? Não foi porque ele não quis. Não foi, eu não conhecia o Tele. Nunca conheci o Tele. Não sabia. Ele era treinador lá de Minas. Não conhecia o Tele não, cara. Eu era titular da seleção brasileira sempre, capitão da equipe. O treinador era o Parreira. Tiraram o Parreira, colocaram ele. Ele disse que eu não precisava ser convocado porque eu era o capitão e quando fosse jogo oficial ele ia me levar. Nunca me levou. Aí depois de 4 anos
Depois ele me levou para a Copa de 86. Sabe quando eu conheci ele? Na porta do hotel. Eu falei, muito prazer, eu sou o Emerson Leão. Também não dei colher de chá nele, não. Claro que eu acho que ele me prejudicou. Acho mesmo que ele me prejudicou. Agora, eu vejo o cara falando, não, como é que eles falam do Tele? Fazem bastante homenagem para ele, para o Zagallo. O mestre Tele, que eles falam, né? Deixa o mestre, eu nunca falei mal dele. Nunca falei mal dele. Só que eu não gosto. O C não existe, ok, tá? Eu sei que não. Mas você acha que poderia ter sido diferente o Leão no gol em 82? Não sei, não sei. Eu acho que todo mundo falou do Valdir, que ele tomou um gol no começo lá da Copa. Foi da Rússia, não foi? Foi, debaixo das pernas, né? Mas acontece. Será que se eu Não é tivesse só lá... aquele lance, é uma Leão. questão de personalidade, É, a maneira de ser, a presença, a condução, tá? Eu acho que daria certo se eu estivesse jogando. Por quê? Porque eu era o capitão da equipe, eu era o comandante da equipe. Aí trocou o comando. Aí eles fizeram o que quiseram lá dentro, entendeu? Agora, individualmente, a seleção de 82 era muito boa. Muito. Individualmente. Coletivamente, o ambiente não era legal. O ambiente O ambiente. ou coletivamente você diz dentro de campo? Dentro do campo. Taticamente. E o ambiente também não era, não, porque o Tele não conversava muito com o jogador. Eu sei disso porque depois, em 86, eu fui. Ele não conversava conosco, não. Não vivia no nosso meio. Não vivia, não. E ele era meio recluso. E, por exemplo, eu tinha um amigo que jogava no meu time, comigo, era meu atleta igual a mim, que era o Batista. O volante que era do Inter? Então, eles não se relacionavam, não falavam com ele nem nada. E o Batista era um excelente marcador, ele não colocava. Quer dizer, não era legal. Não era legal. Não era essa maravilha que falava, não. Mas, vou voltar a falar, individualmente, tinha uns craques de bola lá. Leandro, Júnior, Falcão, Sócrates, Zico, Éder. Também. Porra. Batista, Toninho. Olho Cerezo. Tinha o quarto zagueiro. Luizinho. Oscar. Oscar. Tinha uns caras. Oscar? A dupla zaga era Oscar e Luizinho. Inclusive o Oscar depois foi em 86 também. Não jogou, ficou assistindo do meu lado lá. Ô, Leão, como técnico, como jogador, o maior momento do Leão é o Palmeiras, a academia, ou não? Ou é a seleção de 70? Sabe o que é? Onde você joga durante muito tempo e tem uma regularidade muito alta, você é muito mais lembrado. Agora, por exemplo, eu gostei de jogar no Grêmio, entendeu? Gostei mesmo, gostei de jogar no Grêmio, porque o Grêmio nunca tinha sido campeão brasileiro. Ele era campeão gaúcho. E nós chegamos lá, o diretor e o presidente muito legais, por sinal. O diretor na época era o Rafael Bandeira. Ele fazia aposta com a gente, não tinha inveja da gente, pagava legal, formou um grande time, nós fomos campeão gaúcho, campeão brasileiro. Então isso foi muito importante. Depois eu voltei também, saí, fui para o Corinthians. Eu acho que eu joguei direitinho no Corinthians. Jogou direitinho, tá maluco, Léo? Jogou pra caceta. Me esforcei bastante. Eu tenho a réplica que você autografou pra mim da tua camisa zebrada. Então, mas deixa eu te falar, o que te levou a aceitar jogar no Corinthians? Um cara que tinha uma identidade com o Palmeiras, a gente sabe dessa rivalidade aí. Não, mas eu não tinha nada a ver. Eu joguei no Palmeiras, depois eu fui jogar no Vasco. Sim. Depois eu fui jogar no Grêmio. Sim, mas aí você eu é o Leão voltei, do Palmeiras. Aí eu voltei, porque era uma maneira de eu retornar à minha casa em São Paulo. Aí joguei 1 ano no Corinthians, fomos muito bem, e depois voltei mais 4 anos jogando Palmeiras. Entendeu? Então, olha só como aumentou o meu lastro de futebol. Mas o teu coração é verde. Não, meu coração não é nada, não. Meu coração, hoje em dia, é de você contemplar um bom jogo e dormir quando ele está ruim. Eu não tenho. Ô, Leão, mas nada te emociona? Eu não tenho muito sentimento em relação ao futebol de hoje, não. Não de hoje. Eu não gosto de ver o futebol de hoje. Não acho aqueles toques de bola bem favoráveis. Eu gosto de jogador velocista, que dribla dentro da área, que seja agressivo individualmente. E hoje agora é tudo, porque a equipe. Não, mas eu não estou falando de hoje, meu. Uma coisa sua. Você é uma entidade do futebol brasileiro. Você, que nem eu falo sempre. Mas eu vou te dar você é o maior goleiro que eu vou vi te jogar dar no uma Brasil. resposta assim. Eu não tenho saudades. Eu não tenho saudades do que eu fui. Porque eu fiz de uma plenitude tão boa
e me aceitaram tão bem, eu fui muito bem festejado, que eu não tenho saudades. Eu não tenho saudades. Assim, puxa, no meu tempo, olhar para trás... Não, Você não. também não guarda... As camisas também você não guardou? Não. O Sócrates também não guardava. O Sócrates não guardava. Você não tem camisa do Palmeiras, nada? A zebrada você não tem do Corinthians? A zebrada verde e Não, branca? às vezes eu tenho alguma que alguém me dá, hoje ainda. Aí eu dou para os outros também. Pô, dá pra mim uma preta e branca daquela. Outra, né? Outra, né? lógico. Outra. Deixa eu ganhar. Ô, Leão. Me dá uma que eu lhe dou outra. Tá bom. Ô, Leão, É. o que você acha dessa onda dos treinadores estrangeiros, os portugueses aqui no Brasil? Você acha legal? Se for bom, eu acho legal. Se for ruim, não acho, não deixa legado nenhum. O que você achou do Não Vitor ensina Pereira nada. fazer isso com o Corinthians? Que fala que não ia trabalhar, que ia cuidar da sogra. Pois é. Eu acho que muita gente não sabe da verdade. Eu sou um dos que não sei da verdade. Ah. Para ele fazer para ele, deixa eu ver a palavra certa, para ele aceitar o que isso como verdade, aquilo que ele fez, é muito difícil para o ser humano. Ele deixou um time maravilhoso, que é o Corinthians, com uma torcida maravilhosa, com tudo certo, em que ele fez um bom trabalho. Não foi maravilhoso, mas foi um bom trabalho. Para correr um risco em outro lugar, no mesmo polo de posicionamento. Acho muito difícil a vida dele lá dentro do Flamengo. Acho que ele vai ser... Ele é temperamental, ele não é um júnior. Eu acho que o Dorival Júnior foi o melhor momento da carreira dele. Como é que você me manda embora um cara que está sendo observado, e eu acho que ele deve ser observado, para treinar a seleção brasileira? Posso fazer a última pergunta para você? Se eu souber. Não, você lógico que você sabe. Então, eu não sei, por isso que eu vou te perguntar. Então pergunta. Você foi técnico da seleção. Não, eu passei pela seleção. Não, tudo bem. Tudo bem, mas você Tá. passou como técnico da seleção. Sim. A pergunta é, tem ou não tem sacanagem? Pra quê? Que os caras falam. O futebol é cheio de diz que me diz. Porque fulano ganhou dinheiro do empresário para convocar fulano. Porque chegou o bilhetinho que precisa trazer esse. Tem ou isso é papo furado? Olha, deixa eu te falar. Eu escuto como você escuta, eu leio como você lê, que tem muita ação entre amigos. Ou seja, pô, eu sou seu amigo, mas eu vou para a seleção brasileira, pô, vou convocar. É o que eles falam do nosso lateral direito hoje, correto? Do Daniel Alves? É, certo? Então, gratidão, uma série de coisas. Outros falam que tem empresário que tem amizade com alguns treinadores, alguns diretores, que facilitam o ingresso em alguns lugares. Posso te dizer o seguinte, nunca, nos 8, 9 meses que eu fui treinador da seleção brasileira, veio um empresário falar comigo. Ou um diretor pedir para convocar fulano de tal. Não veio. Porque eles sabem para quem pergunto. Tá? De jeito nenhum. E em clube? Em clube, sim? O clube é um pouco diferente. Escalar, não. Não, escalar não, mas... Se ele quiser comprar uma coisa, ele é o dono do clube. Agora, isso não quer dizer que vai me dar o direito dele escalar no meu time. Se o cara for competente, todas as vezes que eu pedi algum jogador de uma posição, estava precisando de uma posição, eu dava sempre 3 nomes. Olha, esses 3 aqui me servem. Não conheço pessoalmente nenhum, nem empresário nenhum, e não peça para falar comigo. Mas qual dos 3? Qualquer um. Não conheço nenhum, eu conheço ele jogando. Então esse serve para mim. O quarto não serve. Prefiro ficar com o que eu tenho. É boato, é verdade também. Naquele Santos de 2002, que tinha aquele zagueiro que jogava pra caceta, Alex. É verdade que o Santos não tinha dinheiro para comprar e você que teve que emprestar dinheiro? Não. Nunca ouvi isso aí. Com o Alex aconteceu coisa até melhor do que isso. Ninguém gastou nada. Eu estava sentado, vendo um treino, tinha acabado de chegar quase no Santos, estava assistindo um treino lá dos moleques, aí eu vejo um grandão passando do outro lado. Não conhecia ninguém. Aí eu perguntei pro rapaz que estava lá, quem é aquele grandão lá, aquele monstro que está do outro lado lá? O cara era grande. Grande, forte pra caramba. Foi aquele é um jogador jovem, acho que tinha 17 anos, sei lá. Foi mandado embora hoje. Ele não vai jogar mais com a gente. Ele tinha sido mandado embora naquele dia? Naquela hora ali.
o treinador não gosta dele e tal, mandou, tá dispensado. Eu falei, é mesmo, é? Ele joga do quê? De back. Pô, daquele tamanho de back, o centroavante vai pipocar para ele, quero ver. Bom, falei, chama ele para falar comigo. Aí Ele era chamou, tímido, né? grandão, assim, pois não, professor, tal. Falei, como é que você chama? Ele falou, Alex. Falei, você joga do quê? Eu jogo de back central. E aí, como é que tá aí? Treinando? Tá? Não, professor. O treinador me mandou embora, hoje foi o último treino meu. Tal. Falei, é mesmo? Mas você sabe jogar? Ele falou, sei. Falei, legal, então faz o seguinte, não vai embora não, amanhã às 8 horas vem treinar comigo. Não conhecia ele. Aí 8 horas da manhã ele estava lá. Em uma semana ele era o titular da equipe. Quero saber, nunca mais saiu. Jogava pra caramba, era simples, todo mundo gostava dele. Não sei o que estava acontecendo. Então não teve nada de eu emprestar dinheiro para comprar ele, nem nada. Santos que ficou de graça para Pô, ele. ele deve ter uma puta gratidão pra você, né? Tenho amizade, assim, à distância com Ele ele. anda, meu. Eu nunca mais vi Ele falar está em dele. Santos. Eu fiquei sabendo que ele estava em Santos, está muito bem, jogou muito tempo no exterior, ganhou muito dinheiro, merecidamente, entendeu? E então ele está lá, está lá. Que legal, cara. Eu fiquei sabendo que ele está lá, sim. Eu tenho amizade com algumas pessoas de Santos e às vezes eu pergunto, e aí, quem está lá? Porque Santos é o lugar que tem mais ex-jogador por metro quadrado. É isso aí. O jogador derruba técnico? Dependendo do jogador, derruba. Massagista derruba técnico, roupeiro derruba técnico. Como? Ué, ele informa as coisas que não existem. Ao diretor para puxar o X9. saco. Para puxar o saco. Mas Diretor. você já derrubou o treinador? Eu? Você eu como não, jogador? eu não tinha muito convívio com o treinador, porque eu nem precisava, porque eu sempre fui goleiro. Então eu era treinado pelos treinadores de goleiro. Então as nossas participações eram só mais assim no jogo. Você acha Não, ou já e mesmo foi? porque eu jamais faria isso. O meu respeito pela hierarquia é um negócio assim que eu aprendi com meu pai muito cedo. Então eu não desrespeitava, não. E você, como técnico, você acha que isso já foi derrubado? Olha, eu não sei, mas quando você toma certas atitudes, os rabugentos ficam tudo contra. E eu não ligava muito para o rabugento. Mas rabugento, através de rabugento, através de rabugento, se ele tiver muita influência com o presidente, com o diretor, amizadinha assim, a coisa cresce e pode ocorrer. Isso aconteceu no Cruzeiro? Não. Porque você sabe que os caras, aquele negócio que me disse que você chegou no Cruzeiro, os caras estavam acostumados com treino, sei lá, meio-dia, ou treino à tarde, você chegou, era 8 da manhã, Mas tudo isso é verdade. Mas tudo não tem nada de mentira. Eu dou treino às 8 da manhã. Aí os caras têm carro importado, mora perto do clube. Pô, peraí. E não vai ter às 8 horas? Que conversa é essa, cara? Logicamente, aborreceu muita gente. Porque eles treinavam às 10, 10 e pouco. E fazia o que queria, tal, sei lá, não interessa. Aí um belo dia, eu estava dando um treino, um atleta fez uma coisa que eu não gostei, mandei ele repetir, ele fez igual, eu falei, se você fizer de novo, você vai se entender comigo. Aí ele não o cara fez. estava fazendo sacanagem? Sacanagem. Aí ele não fez. Aí nós começamos a jogar, tal, eu chamei o presidente, falei, presidente, muito obrigado, eu não vou ficar no Cruzeiro. Pô, Leão, que é isso? Não sei o quê. Eu falei, não. Então vamos fazer o seguinte, Leão, eu vou aumentar mais 2 anos do seu contrato. Que foi o Perrella. Falei, Perrella, você não está... Ele e o irmão dele. Você não está entendendo. Você tem uma turma aqui muito grande que domina isso aqui. E eu sou uma pessoa só. É mais fácil eu sair do que você mandar todo mundo embora. Os anos se passaram. Hoje, se convidar para comer uma macarronada junto, você e o Lucha, você come? Não. Você sabe que não, por isso que você me perguntou. Não, eu acabei de falar, os anos passam. Não tenho amizade com ele. Para que eu vou comer macarrão com ele? Não vou comer macarrão com ele. Como treinador, eu acho que ele teve o mérito dele. Ele passou um apogeu muito bom. Muito bom. Mas o meu caráter, a maneira de ser, minha maneira de trabalhar, minha maneira de se relacionar é diferente dele. E eu não tenho amizade com ele. Tá? Não escondo nada não, cara. Eu sei. Pô, Leão, você é demais, cara. Obrigado, Leão. Falou. Apesar de você não acreditar, sabe que eu sou seu fã e você é meu ídolo. De novo. Você não acredita. Muito obrigado pelo cachê que você me deu também. Foi legal. Pô, você tá louco. Pra você não precisa. E, por favor,
Devolva minhas coisas. Devolvam as coisas do Leão, pelo amor de Deus. São 50 anos de carreira. Pode falar, é uma coisa, é desumano isso. É desumano, tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado, Leão. Obrigado. Valeu, galera. Semana que vem tem mais Benjamin. Muito. Benjamin, muito.